Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos ler mais um Provérbios. Hoje nós vamos ler o Provérbios 12. Provérbios 12. Provérbios dito de Salomão. Agora vai começar mais uma coletânea de Salomão. E nesse provérbio ele fala muito sobre a repreensão e a disciplina. Ele é muito interessante, esse provérbio. Vamos ler ele hoje. Ele é um provérbio... Bom dia, Natália. Ele é um provérbio que fala muito da disciplina. Bom dia. Vamos lá. Ele fala assim, ó. Provérbios 1 fala assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perverso desígnio, ele o condena. Então aqui, nos dois primeiros versículos, ele está falando sobre uma posição de nós amarmos a disciplina. E muitas vezes a gente quer disciplinar a outra pessoa, a pessoa não aceita, né? Então, assim, Deus aborrece, Deus não ama aqueles que não amam a disciplina. Nesse primeiro, eu quero colocar bem claro sobre isso, né? Os conselhos são diversos da sabedoria. Então, o livro de Provérbios são conselhos diversos da sabedoria. E no capítulo 12, ele fala mais sobre isso, né? São pequenos trechos que ele traz, né, da sabedoria, de nós, como nos comportarmos diante da sabedoria, diante do propósito, diante do que Deus quer para a nossa vida. Então, lá em Provérbios, esse 12 sempre vai falar pequenos trechinhos, né? De atitude que nós devemos tomar diante de certas coisas que nós precisamos. Lá em Tiago 1,5 fala assim: se precisamos de sabedoria, nós buscamos a Deus, que Ele dá liberalmente. E temos que buscar sabedoria com fé. Com fé que Deus nos dá essa sabedoria. Sabedoria para nós vivermos dias longos aqui na terra. Sabedoria no casamento, sabedoria nas finanças, sabedoria no propósito que Deus tem para cada um de nós. Então, do versículo 12, do 1 ao 3, fala sobre a disciplina necessária, né? Então, quer dizer, quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Então, a disciplina na nossa vida, ela é necessária. E temos dois caminhos para nós, né? Escolher viver uma vida justa diante de Deus ou viver uma vida que não agrada a Deus. Então, aqui, nesses 3 versículos, ele fala sobre isso, né? O que você quer? Quer viver uma vida justa diante de Deus ou uma vida que não agrada a Deus? Então, vamos continuar a leitura. Fala assim, ó. 12:3. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz do justo não será removida. No versículo 4 fala assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a quem procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Então aqui ele traz assim, que a mulher, quando a mulher é sábia, o homem é influenciado pela sabedoria da mulher. Então muitas vezes eu vejo muitas mulheres que que tem um marido às vezes porque não tem sabedoria de lidar nessa situação. Ó, aqui fala assim, ó: a esposa influencia o marido, ela pode se tornar uma coroa para ele ou levar. Então, dependendo da mulher, ou a mulher é uma coroa para o seu marido, ou ela é ruína para o seu marido. Por isso que a gente tem que ter muita sabedoria em lidar com certos tipos de coisas em nossa casa.
Também pode ser estendida como uma referência ao caráter moral. Essa esposa possui um caráter virtuoso, então virtuoso. Ela é uma mulher de habilidade e valor. Coroa sugere que essa esposa digna capacita o marido a perceber o próprio potencial. Muitas vezes nós temos que ajudar o nosso marido no potencial que ele tem. E sempre elogiar eles pelas coisas que eles fazem. E incentivar eles ao caminho, né? O caminho certo, o caminho da presença do Senhor. Devido ao caráter, né? Essa mulher também pode ser aquela mulher que envergonha o seu marido, né? Então, assim, nós mulheres, né? Nós temos a capacidade de influenciar o nosso marido para o bem e para o mal, né? Qual o propósito você quer, né? O bem ou o mal, né? Então, por isso que a gente, como mulher, nós temos que ser sábia diante de Deus para levar o nosso casamento ao altar. A mulher tem que ter um coração nobre, um coração puro, um coração segundo o propósito de Deus. Que geralmente, quando assim, dentro da família, né, indo casal, geralmente Deus sempre escolhe primeiro a mulher. Sempre. Muitas das vezes, Deus escolhe a mulher para resgatar o seu casamento. Aí, tem aqueles casos que eu já vi e vejo, o caso que o homem vai primeiro para a igreja e muitas vezes a mulher não vai. Mas a maioria, 50%, ou eu vou falar aqui 70%, quem vai primeiro para a igreja é a esposa. A esposa que geralmente vai buscar Deus, a esposa que tem Deus sempre chama a mulher. A mulher, ela tem um coração mais quebrantado. A mulher tem um coração mais puro diante do Senhor. A mulher, ela se quebranta mais. Então, assim, nós mulheres temos que ter muito sábia para levar o nosso marido para o Senhor. Aí o capítulo 5 fala assim, ó. Os pensamentos justos são retos, mas os conselhos do perverso é engano. As palavras dos perversos são emboscada para derramar sangue, mas a boca dos retos livra os homens. Então, pensamento justo, pensamento do alto, pensamento do Senhor, um coração sereno, um coração disposto a servir a Deus, um pensamento puro. Nossa, a gente tem que vigiar muito os nossos pensamentos, ter um pensamento puro, um pensamento reto diante do Senhor. Vigiar os nossos pensamentos, nossas atitudes. Deus nos alerta contra o pensamento maldoso e enganoso. Sempre seremos recompensados quando agimos com o coração íntegro diante do Senhor. No 5 e 6 fala sobre isso. Nós sempre seremos recompensados quando nós temos um coração íntegro diante do Senhor. Então, os nossos pensamentos temos que ser pensamento do alto, pensamento do céu. Bom dia, Matilde de Souza, bom dia. Nós estamos falando hoje sobre Provérbios 12, que é o provérbio que tem muitos ensinamentos, são pequenos trechos de ensinamento que nós precisamos no nosso dia a dia. Muito obrigado por entrar em nossa live. São lives de sabedoria, provérbios. Hoje nós estamos em Provérbios 12. Esse mês de julho são 31 dias. E o Provérbios ele tem 31 capítulos. Cada capítulo é um dia. Então, hoje nós estamos lendo o capítulo 12 de Provérbio, que Provérbio é o livro da sabedoria. Aí, quem precisa de sabedoria, busca a Deus, que Ele dá liberalmente. Lá em Tiago 1,5 fala, né? Se precisamos de sabedoria, busca no Senhor. Vou ler de novo esse versículo de Tiago 1,5.
que nós precisamos de fé para viver um dia. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Então nós precisamos de sabedoria todos os dias para viver o dia bom e o dia ruim. Então essa sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus, a sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e o nada lhes improsperar, e será concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada. Então, nós precisamos pedir com fé a sabedoria, para nós vencermos o nosso dia a dia. Então, aqui eu estou falando sobre o versículo 5 e 6, que nós precisamos ter um pensamento puro, um pensamento do alto, pensamento do Senhor, de nós vivermos uma vida aqui na terra, mesmo que passamos por tribulações, mas nós temos um pensamento do Senhor, pensamento do alto, coração sereno e lábios que proferem palavras de vida. Vamos proferir palavras de vida na nossa vida, na nossa casa. Nossa casa precisamos de palavras do Senhor. Então aqui, fala assim, as palavras dos perversos são emboscada para derramar sangue, mas a boca dos retos livra os homens. Os perversos serão derribados, já não são mais a casa do justo, permanecerá. Segundo seu entendimento, será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Quando nós temos um coração perverso, o Senhor nos despreza por causa das atitudes do nosso coração. Melhor que estima um pouco e faz o seu trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão. O versículo 12, 10 de Provérbios fala assim: o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Então, o justo atenta, né? Então, atenta para a vida, o justo, mas o coração perverso é cruel. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. O perverso que vive do que caça os maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto. Sempre seremos recompensados quando nós temos um coração diante do Senhor. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizer se lhes retribuirão. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Então, aqui, quando nós não temos quando nós andamos pelo caminho insensato, aos nossos próprios olhos parece ser reto, mas o sábio dá ouvido a conselho. Muitas vezes precisamos de um conselho, né, de outra pessoa para nós vivermos um caminho reto. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O versículo 12, 17 fala assim, o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Então, quando nós temos um testemunho, né, a nossa vida é feita de testemunho, de justiça, de paz e de alegria, né? Alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Nossa, que tremendo, né? Quando falamos demais, né? É como ponta de espada, né? Mas a língua dos sábios, quando nós temos uma palavra de sabedoria, é como medicina para aquela pessoa que precisa, né? Então, por isso que nós precisamos ter
palavras de sabedoria, palavras que vai edificar a vida da outra pessoa, não palavra que vai amaldiçoar, mas palavra de vida, palavra de paz, palavra de alegria. É disso que nossa boca precisa estar cheia. Tem um outro versículo falando assim, que o nosso coração está cheio, né? Que quer dizer, de que o nosso coração está cheio? De perversidade ou de palavra de vida? Será que o nosso coração, a gente tem que analisar o que está dentro do nosso coração, né? O que está dentro do nosso coração? Porque muitas vezes o nosso coração não está puro, né? Então, essa pureza no nosso coração tem que ser buscada dia a dia, buscada na palavra, né? Buscada no Senhor. Essa palavra de sabedoria que tem que estar em nosso coração. Vamos ter o hábito de ler a palavra. Às vezes a pessoa não tem o hábito, não conhece a palavra, então começa a ler, por exemplo, João, depois você pode ler provérbio, um versículo. Ter o hábito de ler, porque lendo a palavra, o nosso coração vai ser cheio da palavra de vida, de paz e de alegria. É disso que o Senhor quer de nós, palavra de vida, de edificar a outra pessoa. Então, a língua do sábio, gente, que poderosa, a nossa língua tem que ser língua de medicina, que traz cura, transformação e restauração na vida da pessoa. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa é apenas um momento. Então, quer dizer, quando nós temos uma língua de paz, de alegria, de felicidade, ela vai ser para sempre. Mas quando nós temos uma língua mentirosa, é apenas um momento. Então vamos mudar o nosso quadro, trazer, se eu falo palavras que não edificam, não é para outra pessoa, para nossa casa mesmo, não é para nós mesmos, né? Muitas vezes nós achamos que nós não nos damos conta, nós damos conta, mas no Senhor, na palavra dele, ele que nos fortalece todos os dias, ele que nos traz paz, ele que nos traz alegria. A fraude no coração do que... Olha aqui o outro, versículo 20. A fraude no coração dos que maquina mal. Então, maquina mal. Mas a alegria tem os que aconselha a paz. Então, olha, o coração que maquina o mal, que não deseja bem ao próximo, coração que não traz alegria, coração que não traz paz, esse coração não agrada a Deus, é um coração de fraude. Mas aquele coração que traz paz, que traz alegria, esse coração Deus aprova ele. Aí fala assim, as palavras cura ou fere, né? Então, igual eu estou te falando, a palavra ela tem poder de curar e a palavra tem o poder de ferir a outra pessoa. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente diz para os nossos filhos, né? Para os nossos filhos, para as nossas crianças que estão crescendo, você tem o poder de curar ela e você tem o poder de ferir. Tem criança que vive com traumas, né? Porque nós somos feitos de raízes que vamos colocando no dia a dia, né? Desde a criança até na fase adulta, você vai enchendo de raiz. Pode ser raiz de palavras ruins e pode ser raiz de palavras boas. Então, nós devemos escolher. Eu quero escolher palavras boas. Palavras de fé, de amizade, de paz, de alegria, de prosperidade, fidelidade. Essas são as palavras que têm que sair da minha boca. Aí, ponta de espada. Contém a ideia de rápida estocada de espada. Uma ilustração adequada para o verbo falar. Falar com rispidez ou precipitadamente. Uma vez emitida, aqui ó, uma vez emitida,
as palavras não podem ser recolhidas. Então a gente tem que ter cuidado com as palavras. Jesus diz que todos os homens e mulheres serão responsáveis por suas palavras irrefletíveis. Então nós somos responsáveis pelas nossas palavras, né? O que nós pensamos de mim mesmo, né? Se Deus já nos aprovou, se Deus já tem algo para nós, então a gente tem que ter cuidado com as palavras que são proferidas de nós mesmos. Se Jesus se preocupar tanto com as palavras descuidadas, qual seria a opinião dele sobre as palavras ásperas, que perfura como uma espada, como constante? E neste versículo está o poder maravilhoso de cura das palavras do sábio. Então nós precisamos ser sábios todos os dias para levar a palavra de cura, palavra de paz. Aqui fala aqui, ó, a partir do 12:21 fala assim: nenhum agravo sobrevirá, quando nós temos palavras de paz, de verdade, de vida, nenhuma coisa acontecerá com o justo, mas o perverso, o mal apanhará em cheio. Então, quando há um paralelo entre o bem e o mal, qual que você escolhe hoje? Hoje, eu escolho viver a palavra de Deus, eu escolho viver as palavras de vida, as palavras de paz, as palavras de alegria. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que age fielmente são o seu prazer. Então quer dizer que Deus abomina aquelas pessoas mentirosas, aqueles lábios mentirosos, aqueles lábios que proferem mentira, aqueles lábios que não traz paz. Deus não se agrada desses lábios, mas ele agrada daqueles lábios que traz paz, justiça e amor e fidelidade na nossa vida. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama astúcia. Versículo 12:24. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalho forçado. Aí fala assim: a ansiedade no coração do homem abate, mas a boa palavra o alegra. Muitas vezes vivemos num mundo muito ansioso. A ansiedade, o Senhor não se agrada também. Outra coisa que o Senhor não se agrada é da ansiedade. Por isso nós precisamos todos os dias buscar a sua palavra de alerta, de paz e de alegria. O justo, porque a palavra de Deus fala lá também, que fala, nem uma andorinha, né? Que o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece nossa, nós fomos formados por Ele. Ele que nos formou. Então, por que nós andamos ansiosos, né? Ansiedade pode vir, mas a ansiedade não pode permanecer na nossa vida. Nós temos que buscar a palavra dele, porque a palavra dele nos alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos o faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho sua carreira não há morte. Então, na vereda do justo está a vida. Então, a vida de quem? A vida de Deus. Então, nós temos duas escolhas: ou viver segundo a vontade de Deus, ou viver a vontade do mundo, né? A vontade que está aí. Então, vamos escolher a vida, que a vida é a justiça, a vida é paz, a vida é alegria. As boas palavras, no 12:25 fala assim: as boas palavras ajudam aquele que deseja ser uma pessoa melhor. Então, é isso que eu deixo essa mensagem. Vamos ser uma pessoa melhor para nós mesmos, porque muitas vezes nós queremos ser pessoas melhores para outra pessoa. Não, se a gente é melhor para nós mesmos, então primeiro nós, primeiro a gente, primeiro nosso coração, primeiro nós, porque muitas vezes nós colocamos as outras pessoas em primeiro lugar e não nos colocamos em primeiro lugar. Então vamos ser melhor para nós.
Mesmo quando a vida é difícil, Deus diz para lançarmos sobre Ele todas as nossas preocupações e para não ficarmos ansiosos. Mas como é gratificante ouvir uma palavra de encorajamento no meio de uma tribulação. O encorajamento anima, provoca e estimula as pessoas em determinada direção. Então, às vezes uma palavra de ânimo, uma palavra que vai edificar a vida da outra pessoa, nossa, é muito gratificante. Vou ler aqui em Pedro 1, 5, 7, que fala assim, ó, sobre isso aí, ó. Pedro fala assim, que nós não devemos lançar sobre toda a ansiedade, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Nossa, bom dia, filha. Como Deus tem cuidado de nós. Então, toda a nossa ansiedade tem que ser lançada no Senhor, porque é férias, né? Então, toda a nossa ansiedade seja lançada no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da nossa vida, Ele tem cuidado das nossas emoções. Então, muitas vezes, nós vivemos uma vida de ansiedade e nós precisamos colocar a nossa vida no Senhor, porque toda ansiedade, jogar toda ansiedade nele. Lá em Filipenses, também fala assim, ó, em Filipenses 4, 6. Hoje a gente vai ler um pouquinho a palavra de Deus, que é muito boa. Quatro, 6, fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejamos conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, não andemos ansiosos, andamos com um coração íntegro diante dele. Isso, né? Não andamos ansiosos. E aqui vai ficando mais um Provérbios 12. E que Deus nos abençoe, que nós possamos ter um dia abençoado. Um bom dia a todos. E amanhã nós estaremos aqui de novo para ler o capítulo 13 de Provérbios. Obrigada e um bom dia.